Então, eu identifico o P com M gama V e o P0 com M gama C. Agora, quem é esse P0? Da mesma forma como as transformações de Lorentz misturam espaço e tempo, elas vão misturar momento linear com esse P0. A gente pode entender quem é esse P0 se a gente olhar para o trabalho, por exemplo. Se eu tiver um sistema realizando trabalho é o quê? A variação de energia é seguinte, F escalar dl, ou se vocês quiserem, V escalar dt, certo? Que aqui no caso então vai ser V escalar d, P isso aqui, né? M V. E se vocês abrirem isso aqui, com cuidado, porque o gama, só para lembrar, o gama tem um V lá dentro, né? Começo a querer escrever rápido, começo a escrever igual um médico. Se vocês calcularem isso aqui, vai dar D é igual a então, a menos de uma constante, potência diferencial aqui, a menos de uma constante, a energia é associada a M gama C2. Eu olho para cá e eu identifico isso aqui, a energia sobre a velocidade da luz. Então, P0 está associado a energia, momento e energia. Então, quadro de momento e energia. Né? E aí, dado isso, numa linha a gente mostra a fórmula mais famosa do mágico. Se eu fizer Pmi, Pmi, quem é Pmi, Pmi? É 2 sobre C2 menos módulo de P ao quadrado. Esse menos vem porque eu tenho um eta mini, que vem daqui, né? Mas, por outro lado, o Pmi é esse cara aqui, que é M2, Vmi, Vmi é igual a M2, C2, certo? Logo, é igual a C2, C4, a normalização do Pmi. Que quando eu estou parado, é igual a MC2. Quando P é 0, é igual a isso. Bom, então, vamos fazer o seguinte, vamos voltar e diferenciar esse cara aqui de novo. Tá? Então, se eu diferenciar novamente o DE, só para não errar aqui, deixa eu pular. O DE é M gama 3 V dV, tá? Sai mais fácil daqui. M e C2 sai, não tem problema. Toma o diferencial do gama, tem essa raiz, vai ficar 1 sobre 3 vezes, que no fundo é 1 sobre gama ao cubo, né? Eu tenho aqui o V2 é VdV, tá? Então, o DE é igual a isso aqui. E o C2 cancelou aqui, tá? Então, o que isso aqui está me dizendo? Bom, se eu fizer dVdE, isso aqui vai ser 1 menos V2 sobre C2 ao cubo sobre N, certo? Dividir por N e dividir por gama ao cubo, certo? Então, nota o seguinte, no limite, quando V vai para cima de dV dE, igual a 0. Né? Significa, ou se vocês quiserem fazer ao contrário, DE dV, vocês vão ver que o DE dV vai para infinito. Isso significa que não importa a quantidade de energia que você dê, a velocidade não muda. Existe um limite na velocidade restrita, que é dado pela velocidade da luz, que nenhum corpo material pode ultrapassar, não pode nem chegar na velocidade da luz. Porque precisaria de uma energia infinita para o corpo atingisse a velocidade da luz. Então ele nunca atinge a velocidade da luz. Isso automaticamente faz com que a gente tenha uma estrutura causal nova na natureza. Né?
é chamado de estrutura de cone de luz. Professor, Oi? você provou que C é a maior velocidade, né? Mas você definiu C como velocidade da luz? Ou você não teria que provar que a velocidade da luz é C? Não, por construção, desde o início estou falando que C é a velocidade da luz. Porque eu estou pedindo que para a luz o negócio dê zero, o intervalo dê zero. Tá? Não, mas isso eu acho que é sutil. Do início eu estou já deixando a velocidade da luz como sendo a velocidade máxima. Mas a princípio isso aqui tudo é para uma velocidade C qualquer. Mas quando a gente faz experimentos a gente vê que é a velocidade da luz. Por que isso? Porque se C não for a velocidade da luz, então a luz não tem velocidade constante no vácuo. Os observadores inerciais vão medir velocidades diferentes da luz. Que ela vai ser uma velocidade que é menor do que C. E aí cada um vai ter a transformação de velocidade. Tá? Então, como você faz experimentos e vê que todo observador inercial mede a mesma velocidade da luz no vácuo, então você identifica a velocidade da luz com aquela constante da C. Aí você mostra um motivo do porquê os blocos não podem ter velocidades superiores à luz. Mas no início da teoria Einstein postulou que a luz é uma velocidade limite. Isso não seria meio possível, tipo, você só está achando dentro da teoria depois uma coisa que justifica o postulado dele. Ele já tinha postulado antes. Não, na verdade o que ele postula é que a velocidade da luz no vácuo é constante. Não que ela é uma velocidade limite. E aí você encontra que ela é uma velocidade limite. Não postula. Ele diz, por exemplo, são dois. Tem o princípio de relatividade, é um dos postulados, e o segundo, ele fala de um jeito muito mais elegante, diz que as leis da eletromagnetismo devem valer sempre como as leis da mecânica valem, mas que no fundo a gente pode identificar como sendo, olha, a velocidade da luz no vácuo é constante, para todo e qualquer observador inercial. Mas isso não necessariamente implica que a velocidade da luz é uma barreira que não pode ser transposta. Isso está sendo derivado das transformações de Lorentz. Mais longe? Bem mais invertido, fala aqui. Bom, então, se eu plotar então CT, né, por distância, vou pegar. Bom, aqui eu estou pegando duas dimensões, eu sou péssimo para desenhar, mas estou pegando duas dimensões, né, por isso que eu estou desenhando um cone. Tá? Então, eu tenho a dimensão Y, vendo para cá. Uma coisa assim. Eu tenho então a dimensão, tenho X, Y e CT para cima. Né? Eu botei CT porque aí a luz caminha a 45 graus. Tá? Estou normalizando, isso aqui é X0. Né? Porque pensa, por exemplo, se fosse só X. A luz anda X em CT tempos. Certo? Então, ela anda a 45 graus num gráfico CT por distância. Tá? Então, se a luz caminha aqui, e ela a gente representa como grau, não tinha outro cone. Se a luz anda aqui, na superfície desse cone, e as partículas só podem ter velocidades menores do que a da luz, significa que as partículas massivas só podem caminhar aqui dentro do cone. Tá? Isso significa que esse ponto aqui da origem não consegue se comunicar com esse ponto. Não há nenhum sinal físico que conecte esse ponto da origem com esse. Nem esse com a origem. Também não. Exatamente. Isso aqui é um diagrama dx, exatamente. Mas se você esperar tempo suficiente, a qualquer distância, você consegue receber. Exatamente. Mas o importante é perceber que justamente você tem que esperar um tempo específico. Há um limite de causalidade. A estrutura causal ficou diferente. Certo? Esse ponto não consegue influenciar causalmente esse ponto. Ele vai no futuro, mas aqui não. Então a estrutura causal do mundo mudou. Na mecânica newtoniana, esse cone aqui, na verdade, ele é esgarçado assim a todo espaço. Porque não existe velocidade limite na mecânica newtoniana.
a princípio, se der energia suficiente, você poderia atingir a velocidade que você quisesse. Então, você poderia conectar dois pontos no intervalo menor que você quisesse, bastava dar mais energia. Então, isso aqui é a estrutura de cone de luz. E aí vocês podem pensar, e a mecânica quântica, né? Existe colapso da função de onda, você mede uma coisa aqui, tem emaranhamento, e aí a partícula lá do outro lado flipa o espinho dela. Como é que isso se dá dentro desse cenário aqui? Bom, a coisa importante, sobretudo para a gente, vai ser que essa estrutura causal me diz que a influência só pode ser feita com um linear de influência. Isso aqui é um linear de influência. Tá? Por exemplo, eu não posso ter nada que haja com ação à distância, como a gravitação newtoniana age. Né? Na gravitação newtoniana, o potencial do Sol só depende da posição da Terra ao Sol. Não depende do tempo. Então, significa que se a gente sumir com o Sol em um dado instante, a Terra instantaneamente deveria saber disso, porque o potencial muda instantaneamente. Né? O que essa estrutura causal está dizendo é que isso não pode. Se o Sol some, a luz do Sol leva 8 minutos para chegar à Terra. Dentro desses 8 minutos, a Terra não poderia saber que o Sol sumiu. Não deveria poder saber. E esse é um dos motivos que vai levar um astro a falar, cara, tem que reformular a gravitação newtoniana. Tem que propor uma gravitação relativística para começar a resolver esse tipo de questão. Para adequar a gravitação newtoniana à nova estrutura causal do mundo, da natureza, dada pela relatividade restrita. Eu estou melhor, cara. Tem 20 minutos ainda. Bom, então, o que eu vou precisar, deixa eu ver se eu esqueci de comentar mais uma coisa. O que eu vou precisar agora é de generalizar essa estrutura aqui, quadridimensional, para fluidos. Né? Isso basicamente porque a fonte da gravitação são coisas que têm massa. Né? Mas agora, através dessa relação aqui, coisas que têm massa também têm energia. Né? Então, bom, esse é um primeiro comentário, tá? Que na verdade a gente pode criticar depois, e inclusive é uma discussão bem interessante na literatura, se toda energia deveria gravitar, ou só certos tipos de energia. Isso estaria associado a uma discussão sobre energia escura, o valor da constante cosmológica, porque tem aquela diferença entre 10 elevado a 120, né? São 120 ordens de grandeza entre o cálculo de teoria de campos e a constante cosmológica medida pela cosmologia. E aí tem toda uma discussão se todo tipo de energia deveria gravitar ou não. Certo? Isso aqui é como se fosse uma energia inercial. Né? Como se fosse não é uma energia gravitacional, em certo sentido. Né? Mas a princípio, vamos seguir o raciocínio convencional, isso aqui está me conectando energia com massa. Né? Tem as reações nucleares e tudo mais, o pessoal usa justamente isso aqui para calcular quanto de energia liberada. Né? Na gravitação newtoniana, quem tem massa gravita, certo? Então, a princípio, quem tem energia deveria gravitar. E mais, se vocês olharem para a equação de Poisson da gravitação, pensa lá na gravitação newtoniana. O potencial gravitacional é nábula 2 de φ é igual a ρ, densidade de energia. Desculpa, densidade de matéria, né? Densidade de massa na gravitação newtoniana. Certo? Então, não está associado propriamente a massa, mas a densidade de massa. A gravitação newtoniana vê densidade de massa. Tá? Então, eu vou ter que generalizar essa descrição de partícula para a descrição de fluidos agora.
porque vão ser os fluidos relativísticos que vão ser as fontes para a gravitação da relatividade geral. Então, vamos tentar agora passar dessa descrição quadridimensional de partículas para fluidos. Né? Bom, então, vamos pensar, por exemplo, aqui no quadro-momento. O quadro-momento ele tem uma componente espacial e uma componente temporal. A componente espacial, em geral, é mais ou menos o que a gente já espera do quadro-momento, é o trimomento, basicamente. Existe uma correção aqui com o fator gama, mas a parte espacial é quase que imediatamente identificada, com modificações necessárias. Né? E aí você tem que incluir a componente temporal, que eu fiz esse exercício aqui para identificar com energia. Né? Então, lá na mecânica dos fluidos, quem descreve a dinâmica das partículas dos fluidos é o tensor de estresse e... acho que é cisalhamento. Estresse e cisalhamento. Que é uma coisa assim, eu vou dar o nome de... vou chamar de PJ, só para... Então, assim, mecânica dos fluidos, vamos chamar de bicho. Eu tenho, vou chamar só de tensor de estresse. Vou chamar de PJ. O que ele me descreve? Ele me descreve qual é a interação entre faces dos elementos do fluido. Né? Ou seja, ele vai me descrever cisalhamento, ele vai dizer a pressão perpendicular a essas faces, vai estar associada à viscosidade, uma série de coisas. Né? É assim que é descrito fluidos não relativistas. Então, o que a gente vai fazer é generalizar para um cara que a gente vai chamar de T-mini. Certo? Bom, ele vai ter a componente, então, T00, T0i, T0 e J. Tá? O TJ, eu vou botar um tilde aqui, que eu vou interpretar fisicamente como sendo a mesma coisa do PJ. Tá? Ou seja, a parte espacial vai estar associada a esses cisalhamentos, pressões e tudo mais. E o que esse camarada me diz? Né? Ele me diz qual é o fluxo de momento I na direção J. Certo? Ele me diz qual é o fluxo de momento I na direção J. Tá? Então, o que seria esse cara aqui? Bom, vamos subir. Né? Então, isso aqui seria fluxo de momento I na direção temporal, certo? Só o J eu tenho zero, zero é tempo. Né? Então, TJ, o T0 é fluxo de momento na direção temporal. O que é o T0i? Eu vou voltar para melhorar isso aqui. O que é o T0i? O zero é energia. Né? Então, isso aqui é fluxo de energia na direção I. E, bom, antes de eu dizer isso aqui, vamos melhorar isso aqui. O que significa fluxo na direção temporal? O que é o fluxo? Fluxo é uma determinada quantidade por área por tempo, certo? Eu estou querendo saber quanto que alguma quantidade por unidade de tempo atravessa uma determinada unidade de área. Né? Então,
rigoroso aqui, mas fluxo é uma coisa que é dividido por dA dt, certo? Uma determinada quantidade por área e por tempo. Área é duas dimensões espaciais, certo? Tipo dx, dy, o que for, certo? Então, vou botar só para exercício aqui. Suponha fluxo, então vou botar melhor. Fluxo na direção z vai ser uma coisa assim. Vai ser variação de uma determinada quantidade dx, dy, dt, certo? Se eu pedisse fluxo na direção y, eu trocaria o y aqui por dz. E x, eu trocaria o x por y. E se eu pedir na direção t? É simplesmente trocar o t aqui pelo outro. Eu divido pelas três dimensões que não estão dando a direção do negócio. Então, fluxo na direção t pode ser interpretada como densidade. Né? Isso aqui é d3x. Né? Então, fluxo na direção temporal, eu apago na direção temporal e escrevo densidade de número. E, então, o zero me diz que é densidade. E se eu botar o zero no início, não vai ser de momento I, vai ser de energia. Então, o T00 é simplesmente densidade de energia. Simplesmente isso. Isso é o período. Bom, então, nesse finalzinho, vamos fazer o seguinte, vamos tentar criar um pouquinho mais de familiaridade com quem é esse TMNI. Tá? O T00 a gente já identificou com a densidade de energia, ρ. Tá? E, para mim, matéria e energia vai ser tratada quase que da mesma forma. Tá? Então, quando eu falo densidade de energia, eu estou incluindo densidade de matéria, quando eu falo de massa, eu estou incluindo energia e por aí vai. A não ser que eu chame a atenção para aqui não. Então, vamos pegar o seguinte. Então, vamos definir primeiro o que é um fluido perfeito. Né? Um fluido perfeito é um fluido que não tem viscosidade. Tá? É um fluido que não tem cisalhamento e nem fluxo de energia, né, de calor. Tá? Isso significa dizer que esse camarada aqui é diagonal. Tá? Ele ser diagonal significa que eu não tenho cisalhamento, né, não tenho pressões anisotrópicas, ele é diagonal, só tem coisas isotrópicas. E dizer que ele não tem fluxo de energia significa dizer que o T0I é zero. Tá? Então, um fluido perfeito é um cara que o T-mini é diagonal. Certo? E mais, não só diagonal, como esse cara aqui, ele só tem um alto valor, tá? Só tem uma pressão isotrópica, não é anisotrópica. Ele não tem pressões diferentes em direções diferentes. Ele tem apenas uma única pressão associada a ele. Tá? Então significa dizer que esse cara é proporcional a delta e J. Tá? Então, um fluido perfeito, para ser mais preciso, é um fluido, né, caracterizado só por ρ e P, densidade de energia e pressão, né, e tal que existe um sistema de coordenadas
no qual ele é diagonal. Ou seja, eu posso escrever o T' assim. Se vocês quiserem, eu vou escrever só os números. Mais fácil. E 0 aqui, e 0 aqui. Tá? Agora, é claro que isso é feito não em qualquer sistema de coordenadas. Qual é esse sistema de coordenadas? É o sistema de coordenadas comóvel com fluido. Certo? Então, é um sistema de coordenadas. No qual a quadrivelocidade é justamente aquilo que a gente tinha escrito antes, ou, se vocês quiserem, é C delta de μ0. Tá? Então, só tem componente em direção temporal, todas as espaciais são zero. Eu posso reescrever dessa forma aqui assim. Tá? Então, eu posso reescrever isso aqui usando essa quadrivelocidade da seguinte forma. Vamos ver. Início de C, menos P, se vocês colocarem etamini, esse V aqui, né, isso que eu divido por C, para fazer delta mini, delta M0. Vocês vão mostrar que esse T' é exatamente essa matriz aqui. Tá? Agora, dado que eu tenho essa equação aqui tensorial, eu posso ir para o sistema de coordenadas arbitrário que eu fiz. Né? Então, eu posso simplesmente trocar esse negócio aqui. Eu posso botar assim. Em geral, terminei isso aqui. No fluido perfeito. Menos P, menos C, menos P, agora, eu estou tudo espaço plano, tá? Agora eu estou no sistema de coordenadas arbitrário. Eu vou ter que escrever o V nesse novo sistema de coordenadas e a métrica nesse novo sistema de coordenadas. Mas o T' é dado por isso aqui. Isso aqui é o T' de um fluido perfeito, que tem densidade ρ e pressão P. Tá? Completamente arbitrário. Ok. Eu vou, praticamente, em todos os casos, eu vou só tratar de fluidos perfeitos. Tá? Por questões de tempo, basicamente. Mas, se vocês tiverem um fluido arbitrário, vocês vão ter essas outras componentes que eu quiser. Tá? E um outro comentário. Por que eu tenho que botar... Bom, deixa eu falar. Então, isso aqui só para reafirmar. Esse T' é um T' de um fluido perfeito, no caso, completamente arbitrário, sistema de coordenadas arbitrário, inclusive vai valer para espaços-tempos curvos também. Tá? Agora, na descrição de fluidos, dar o T' é pouca coisa. Né? A gente precisa pedir, geralmente a gente está descrevendo o fluido, a gente precisa de outras propriedades. A gente pode querer saber, por exemplo, se há conservação de carga, se há conservação de massa, e por aí vai. Né? Como é que a gente descreve a lei de conservação de carga, de massa? A gente escreve assim, né? Se eu definir N como sendo densidade de massa, né? Densidade de partículas, vou botar assim. Não, deixa eu mudar isso aqui de massa, não. Vamos botar de lei de conservação de partículas, número de partículas. Melhor. Então, se N for a densidade de partículas, né? Que no fundo é 1 sobre V, né? Essa lei de conservação aqui, ela se escreve assim: dN dt, né, mais
divergente, N vezes V, onde V é a velocidade de fluido dessas partículas, é igual a zero. Certo? Então, eu posso reescrever isso aqui. Isso aqui é uma lei de conservação que no fundo está dizendo, olha, se eu pegar um volume infinitesimal, pequenininho, a quantidade de partículas que entram e saem lá de dentro tem que ser compensada pelo número de partículas, a quantidade de partículas que tem lá dentro tem que ser compensada pela quantidade de partículas que entram e saem lá de dentro. Ou seja, não há criação nem aniquilação de partículas. É basicamente isso que essa equação está dizendo. Tá? Então, eu vou definir um quadro vetor sendo isso aqui, N e NV. É isso? Não, vou botar assim já de maneira mais compacta. NVMi. Onde VMi é a padre velocidade desse partículas. Né? Então, se eu definir isso aqui assim, eu posso reescrever essa equação de uma maneira covariante como sendo VMi é igual a zero. Certo? Tem a derivada temporal. Isso aqui está aqui. E essa aqui é a derivada espacial. Ou, se vocês quiserem ainda, isso aqui, essa derivada simples, só vale no sistema cartesiano. Se vocês quiserem um sistema arbitrário de coordenadas, é isso aqui. Então, leis de conservação estão associadas ao divergente de alguém ser zero. Tá? Isso é bem parecido com o teorema de Nevier, né? Quando você tem correntes conservadas. Então, a lei de conservação de energia, na verdade ela vai ter que ser energia e momento, vai ser o quê? Vai ser o divergente desse cara aqui igual a zero. A lei de conservação é sempre divergente, então vai ser uma coisa assim. Igual a zero. Eu acho que eu não frisei, mas esse termininho aqui é um cara simétrico. E ele tem que ser simétrico. Tá? Porque justamente o fato de ele ser simétrico é associado à lei de conservação também. No caso de conservação de momento angular. Se ele não for simétrico, isso dá problema. E também está associado a você ter sistemas abertos, se ele for simétrico. Então, a gente vai supor sempre que ele é simétrico, que ele é simétrico. Tá? Então, isso aqui é a lei de conservação de energia de maneira covariante. Tá? Só para terminar, então, vamos dar uma olhadinha como é que isso surge em termos dos fluidos. E vai aparecer mais uma coisa interessante. Bom, então, deixa eu fazer o seguinte. Eu vou começar a deixar com o exercício. Então, vamos lá. Qualquer coisa vocês me interrompem na próxima vez. Então vamos fazer o seguinte, ó. Sendo P igual a 1 mais P vezes P isso, C2 menos P dividido por tá? Se vocês quiserem, pode usar espaço plano, tá? Pode ser espaço plano. Mostra que se eu pegar essa equação aqui, da lei de conservação de energia, né? Então isso aqui é zero, tá? Se eu contrair com mi, né? Peraí, sendo isso aqui válida conservação de energia, que é essa equação basicamente, né?
de energia e número de partículas. Tá? Então, mostre que se eu contrair essa equação de lei de conservação, bom, isso aqui é zero, se eu contrair com V, continua sendo zero, né? Até aí tudo bem. Agora, mostre que se eu pegar a contração ao longo de V desse camarada, vocês vão encontrar isso aqui. Igual a zero. Tá? Agora, quem consegue identificar isso aqui com alguma outra lei da termodinâmica? A primeira lei da termodinâmica ela pode ser reescrita como sendo ρ menos O mais P dN sobre N igual a N de S, onde T é a temperatura, S é a entropia. Tá? Na verdade, esse é um S pequenininho, mas eu estou botando S grande para não confundir com o intervalo. Tá? Então, o que isso mostra para a gente? Se você tiver um fluido perfeito e a lei de conservação de energia diz que o número de partículas forem válidas, a terceira lei da termodinâmica está dizendo que a entropia se conserva. Ou seja, se eu tiver um fluido perfeito, com conservação do número de partículas, conservação de energia, os processos são adiabáticos. Isso é conhecido, isso é a versão relativística desse resultado. Em 3 linhas. Tá? Agora, vamos botar outro resultado aqui, que é interessante. Faz o seguinte. Vou botar assim. Então, usando o sistema cartesiano, né, ou seja, o G mini é eta mini, o x0 é simplesmente do tempo, por aí vai. Tá? Então, vocês podem mostrar o seguinte, olha. Se eu tomar esse cara aqui, esse índice μ aqui está livre, certo? Ele pode valer de 0 a 3. Então, são 4 equações que estão aqui dentro. Eu estou falando assim, olha, pega a equação onde o μ é 0, tá? Ou seja, é porque eu troquei aqui, bom, vai ficar igual, né? μ 0. Pega a primeira equação. O que isso aqui vai dar? Vocês podem mostrar que isso aqui vai dar 1 sobre C, VDT, gama 2, O mais P, igual a 0. A primeira equação. A segunda é a seguinte. I vai ser 1 sobre C. Bem parecido. E lembra que quaisquer dois índices iguais estão sendo somados. Tá? Então,
aquela equação lá de conservação de energia e momento, usando o sistema cartesiano, me dá esse conjunto de equações. Aqui eu tenho 3 equações, aqui eu tenho uma equação. Se vocês combinarem, se vocês usarem uma equação na outra, vocês podem mostrar. Vamos botar assim. Combinando. Vocês podem mostrar. E agora eu vou escrever em notação vetorial para compactificar. dVt mais V menos o que essa equação me dá? Me dá a variação da velocidade. Tem uns termos aqui que não são óbvios de interpretar. Gradiente de pressão. Isso é equação de Euler, certo? Equação de força para fluidos, certo? Gradiente de pressão me dá aceleração. No fundo é isso. Variação da velocidade com o tempo é a aceleração. Então essa equação é a versão relativista da equação de Euler. Aceleração associada a gradiente de pressão. Certo? Agora tem uma coisa que é interessante aqui, que é o seguinte. Pega num instante, fazer uma observação aqui. Num T igual a um T estrela, qualquer. Tá? Nesse instante, as partículas do fluido têm uma determinada velocidade, certo? Vamos para o referencial no qual essas partículas estão paradas. Tá? Nesse instante, eu posso fazer isso. Eu vou para o referencial com móvel. E por definição, o referencial com móvel é o referencial que naquele instante o V é zero. É claro que eu tenho um dVdt, então no instante seguinte ele não vai ser mais zero. Né? Mas naquele instante o V é zero. No referencial com móvel, isso aqui morre, esse V morre e esse cara morre. A gente fica com... Vou escrever assim que fica mais... mais P sobre C. dVdt igual a menos gradiente da pressão. Certo? Que era o que eu estava falando. F é igual a MA quase. Né? Força, gradiente de pressão, está associada à aceleração. Só que quem aparece aqui não há mais ρ dVdt, como aconteceu no caso do relativismo. Quem aparece é ρ mais P. O que significa que a pressão do fluido, ele entra como também massa inercial. Ele também tem uma influência inercial no fluido. Tá? Não só mais o ρ, mas o P também entra com uma contribuição inercial. Tá? Isso está associado a gente fazer essa descrição relativista. E aonde que isso é extremamente importante, para a gente pelo menos? Quando a gente falar de estrutura de estrelas. No interior das estrelas, vocês têm fluidos. Né? Como é que se contrabalanceia o jogo de forças para manter uma estrela estável, por exemplo, o Sol? Você tem forças lá dentro que fazem uma pressão para fora para contrabalancear a pressão gravitacional. Certo? Isso aqui são as forças que tentam manter a estrela resistindo. Né? Por exemplo, pode ser o que for. A energia nuclear gera uma pressão para fora que tenta frear a atração gravitacional. Olha, falando de atração gravitacional. O colapso gravitacional. O que significa que, como é que você aumenta essas forças? Quando você aumenta a pressão. Quanto mais denso, mais reações você vai ter, mais pressão para fora você vai ter. O gradiente seria maior. Né? O que acontece é que a pressão entra não só aqui, como ela entra aqui. Quanto mais pressão, mais gradiente de pressão você precisa para manter a estrela estável. Ou seja, fica mais difícil de reter ela estável. Então, o que essa equação aqui, bem simples, num caso bem particular, já começa a indicar para a gente é que estabilidade de estrelas em relatividade geral é mais complicado do que na mecânica newtoniana. Complicado não é a palavra, mas assim, as estrelas newtonianas, elas precisam de uma força menor para se manter estáveis do que na gravitação. Há um ponto
que se você aumentar a pressão indefinidamente, você não consegue mais evitar o colapso, que vai estar associado com buracos negros. Então, esse cara aqui aparecer do lado da pressão, o P aparecer do lado do Rho, já aqui, já tem muita coisa associada à relatividade geral. E olha que eu tô aqui, a gente está aqui em realidade restrita, espaço plano, fluidos relativísticos e tudo mais. Tá? Já tem muita coisa já começando a aparecer. Tá bom? Bom, então é isso. Aí, a ideia é, quem conseguir sobreviver ao carnaval, a gente começar já falando de equações de Einstein na próxima vez. Eu, na verdade, eu vou começar a puxar uma discussão sobre os princípios, os três princípios básicos, né? Princípio de equivalência, princípio de Mach, princípio de... Eu chamo de não invariância, mas o pessoal chama de covariância. Aí eu vou tentar explicar e justificar o que eu chamo de não invariância. E propor as equações de Einstein e começar a trabalhar com elas, depois ver até onde a gente consegue chegar. Tá bom? Perguntas? Ó.